José no mercado de vendas de escravos. Quem comprou José foi Potifar. Potifar era chefe da guarda de Faraó e comprou José e levou para sua casa. Potifar viu que José era um menino diferente de outros empregados que ele tinha. Em tudo que José colocava as mãos, Deus abençoava José e começou a prosperar a casa de Potifar, a sua lavoura, o seu alimento, o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que Potifar tinha uma mulher e essa mulher começou a gostar de José e ela queria namorar José. Mas José, conhecedor da palavra de Deus, sabia que era errado, porque ela era mulher de Potifar. José fugia dela. Todos os dias essa mulher ficava tentando José. E José um dia falou para ela: mulher, o meu senhor, que é o Potifar, ele me deu liberdade em tudo que ele tem para que eu cuidasse. Mas a ti, ele não me deu essa liberdade. Você é dele e eu não posso fazer isso com o meu senhor. E essa mulher ficou tão brava, ela começou a agarrar José, querendo José. E José escapou dela. Só que quando José escapou, ela agarrou em José e arrancou a capa de José. Então ela começou a gritar: ah, aquele hebreu, ele tentou me agarrar. Olha, que mulher mentirosa. Quando Potifar chega em casa, ela conta a mesma história para Potifar. E Potifar acredita nela. E José vai parar na prisão de novo. Mas, mesmo estando dentro de uma prisão, José ali se destacou entre os presos. O carcereiro confiou tanto em José que tudo que José fazia prosperava. Então o carcereiro, ele colocou poderes nas mãos de José. E isso é muito interessante, queridos, que não importa a situação que eu ou você esteja, em que degrau que você de repente teve que descer na sua vida de repente financeira ou na sua vida social, o que eu aprendo com José, que não importa o degrau que você esteja, se você tem Deus no seu coração, você se destaca entre os outros e você pode crescer, sim, não é o que você esperava, mas neste momento, saiba trabalhar com o que você tem e Deus vai te prosperar. E junto com ele estava preso um copeiro do rei e um padeiro, porque houve uma desavença entre os dois e eles foram presos. E os dois tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho com os cachos de uva e o padeiro teve um sonho que ele tinha uns cestos de pães em cima da cabeça e tinha uns pássaros voando. E José, ele conseguiu interpretar esses sonhos. O do copeiro, ele disse: daqui 3 dias você voltará a ser copeiro do rei. E para o padeiro ele disse: daqui 3 dias você será julgado e enforcado. E cumprindo-se esses 3 dias, realmente aconteceu o que José falou. O padeiro foi morto e enforcado e o copeiro teve a sua função novamente de trabalhar no palácio de Faraó. E antes que o copeiro saísse, José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele. E José falou: lembre-te de mim quando você chegar perto do faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada. Só que a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. A Bíblia nos conta que Faraó, ele teve alguns sonhos que deixou ele muito incomodado. Ele sonhou com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. As 7 vacas gordas estavam se alimentando no campo, mas ele disse que as vacas magras começaram a comer as vacas gordas. E ele achou muito estranho, ele acordou e ficou inquieto. Como assim as vacas magras comeram as vacas gordas? E ele teve um outro sonho. Ele sonhou com 7 espigas de milhos bem bonitas. As espigas eram gordas, eram viçosas, estavam muito lindas. Só que ele disse que ele também viu 7 espigas de milho queimados, secos pelo sol. Mas ele disse que as 7 espigas secas pelo sol comiam as 7 espigas gordas e bonitas. E ele ficou muito sem entender. E ele chamou todos os magos, ele chamou os sacerdotes dele, ele contou o sonho para todos eles.
e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Tudo isso chegou aos ouvidos de quem? Do copeiro. E o copeiro então se lembrou de José e o copeiro pediu licença para Faraó, falou que lá na prisão, contou toda a história para Faraó. Lá tem um moço que interpreta sonho, porque tudo que ele falou para mim, para o meu companheiro de prisão, que era o padeiro, aconteceu igualzinho como ele falou. Então Faraó pediu para que tirasse José da prisão. Tiram a barba de José, põe uma roupa em José, e José então vai diante de Faraó, e José consegue interpretar o sonho. Quero confirmar aqui na palavra de Deus, quando o Faraó chamou José para interpretar o sonho, veja só como foi que José respondeu para Faraó. Faraó disse: mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E olha o que José responde para Faraó: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, como Jacó ensinou José a temer o Deus Todo-Poderoso. Faraó, que tinha tantos deuses, ele não se intimidou de colocar os créditos em Deus. O crédito da interpretação de sonhos é de Deus, não é dele. Ele foi muito humilde ao falar assim. Ele engrandeceu o nosso Deus diante de Faraó. E José disse para Faraó: tanto as vacas como as espigas, na verdade se refere a um sonho, é que um só veio confirmar o outro. Nós teremos aqui 7 anos de muita fartura, muito trigo, muitas frutas, muita água, nós vamos ter muita fartura. Só que depois nós vamos ter 7 anos de fome. Nos 7 anos que terá fartura, que essa pessoa sábia consiga comandar sua tropa para guardar o alimento, guardar o trigo, para que quando chegar os 7 anos de fome, que o Egito esteja abastecido. E Faraó, conversando com seus conselheiros sobre o que José tinha falado, olha o que Faraó diz para os seus conselheiros: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Olha, Deus sendo exaltado na boca de um ímpio, na boca de uma pessoa que não conhecia o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então Faraó seria maior que José somente no trono. Mas abaixo de Faraó, José seria o mandante de todo o reino do Egito. Gente, olha o que Deus faz. Nosso Deus é tremendo. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. A Bíblia diz que Faraó colocou vestes de linho fino em José. A Bíblia diz que Faraó tirou o seu anel do dedo e o colocou na mão de José. Faraó pegou o seu colar e colocou em José. José, ele foi exaltado, um lugar aonde ele chegou como escravo, mas que aonde ele se colocou, Deus foi com ele e colocou calçados em seus pés. Eu quero ler uma palavra para vocês, para confirmar o que foi que Deus fez com José. Olha a palavra do Senhor em Salmo 113 e no verso 7. Levanta o pobre do pó e do lixo, levanta o necessitado e faze-o assentar com os príncipes. Deus levantou José de uma prisão para colocá-lo como governador do Egito, para que ele reinasse sobre todo o povo. E a Bíblia diz que Deus era com José. Passou-se os 7 anos de fartura, onde José, com muita sabedoria, conseguiu estocar bastante alimentos, e chegou também os 7 anos da fome. Faraó não teve nenhum problema, porque tinha alimentos de sobra. E com os alimentos que José estocou, José conseguia vender os seus alimentos, fazer com que os cofres do faraó ficassem cheios de dinheiro.
A Bíblia nos conta que José casou-se com uma egípcia e ele teve 2 filhos com ela. O primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, porque tinha um significado. E ele disse assim: coloquei o nome de Manassés porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O segundo, quando nasceu, chamou-se Efraim, porque ele disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, que ele deixa bem claro o quanto ele sofreu em estar tão longe do seu pai, o quanto ele sofreu, talvez se perguntando o porquê que os meus irmãos fizeram isso comigo. Com a fome sobre a terra, Jacó e os seus filhos também começaram a sentir necessidade de ter o seu alimento, porque a terra não estava dando mais o seu fruto. Então, quando souberam que no Egito tinha alimentos e que eles estavam vendendo, Jacó pediu para que os seus filhos fossem até o Egito comprar alimento. Gente, era muito longe da onde eles moravam até o Egito, dava mais ou menos uns 450 quilômetros. E eles não tinham carros na época, então era muito longe. Quando eles chegam para comprar alimento, eis que tem um governador para vender o alimento. Eles não reconheceram José, porque José já estava com 30 anos, já tinha se passado muitos anos, eles não reconheceram, José estava diferente, com roupas diferentes, nunca que eles imaginavam que seria José. Mas José reconheceu os irmãos. José queria, na verdade, abraçar os irmãos, mas não de imediato. José queria saber como que estava o coração dos irmãos. E acredite, depois do que eles fizeram com José, houve uma mudança na vida dos irmãos dele. Chegou o momento em que ele se revelou para os irmãos, ele disse: eu sou José, e eles não acreditaram, mas como pode? Hoje eu entendo que Deus tomou a frente para que eu fosse vendido no Egito, para que hoje eu pudesse salvar a vida de vocês e a do meu pai. Jacó não se contém de tanta alegria, de saber que o filho dele estava vivo, e ele fica muito feliz. E José então vai conversar com Faraó, pede para Faraó permissão que o pai, os irmãos e toda a família dos irmãos viessem morar em Gósen, que é uma cidade do Egito, que eles pudessem ali morar e pudessem criar o seu gado, as suas ovelhas ali perto dele. E Faraó, como amava muito José, Faraó disse: José, faça como bem entender. Pode sim colocar toda a sua família morando na terra de Gósen e tudo que eles precisarem pode dar para eles. Então ele teve todo o aval de Faraó para levar a sua família para morar em Gósen. A família de José chegou para morar em Gósen, eram mais ou menos umas 70 pessoas. Foi a partir então da família de Jacó que começou a ter os hebreus no Egito. É que José, mesmo tendo toda essa mordomia, ele tendo esse cargo que abaixo de Faraó era ele sabia que ali não era a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, seu pai. Ele sabia. Então, quando ele estava ali com a família dele, morando em Gósen, ele chegou para a sua família e disse: Deus os tirará daqui, mas se eu morrer antes que isso aconteça, eu quero pedir para que vocês levem os meus ossos, que estiverem enterrados aqui, para a terra prometida, que Deus prometeu para Abraão. Mesmo ele estando como governador, ele sabia que ali não era o lugar dele. Ele sabia que a terra prometida não era o Egito. E isso, queridos, me faz lembrar que nós também temos uma terra prometida. Deus nos prometeu o céu. A nossa terra não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é no céu. Existe algo que nos impede de morar no céu, é o pecado. Mas Deus, por seu infinito amor, Ele enviou Jesus, veio ao mundo, foi criança como eu e você, mas com uma diferença. Nosso Jesus, Ele nunca pecou, Ele veio com uma missão, Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Um homem sem pecado, precisava derramar um sangue puro por nós, para que hoje nós tivéssemos acesso ao céu. Jesus demonstrou um grande amor por nós na cruz do Calvário.
Se eu reconhecer que eu sou pecador e pedir perdão a Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então, como meu coração está limpo, eu tenho acesso ao céu novamente. Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que quando ele foi para o céu, os discípulos viram ele subindo e ele disse: eu vou preparar-vos um lugar e eu voltarei e levarei vocês comigo. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para nos levar a este lar, a essa terra prometida, que é o céu. Que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O coração de José foi restaurado. Aquele coração cheio de angústia foi transformado num coração de amor. Agora ele tinha sua família. Ele perdoou os seus irmãos porque ele entendeu o trabalhar de Deus na vida dele. Talvez o que esteja faltando aí nesse seu coração seja o perdão. Você deva liberar o perdão. Não talvez porque a pessoa merece o perdão, mas para que você tenha paz. Para que o seu coração venha voltar a sorrir novamente. Não guarde essa mágoa, não guarde esse rancor, não fique com espíritos de vingança. Libere perdão para o Senhor, deixa que o Senhor trabalhe. Olha só na vida de José o quanto Deus trabalhou, Deus foi por ele, Deus será por você também. Libere perdão. Se você não consegue, peça para Deus, faça uma oração para o Senhor e peça para o Senhor. Fala: Senhor, eu não quero sentir ódio, eu não quero espírito de vingança, eu não quero sentir inveja, Senhor, eu não quero sentir raiva, eu quero que o Senhor limpe meu coração, eu quero ter paz, porque eu quero morar no céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um grande beijo no seu coração, fique com Jesus, até a próxima história.